Boa tarde, alunos do segundo ano do CMA. Hoje retornaremos para falar um pouquinho sobre literatura, tá ok? Então hoje, uma terça-feira, 11/5/2021, aula de literatura dentro de língua portuguesa. Vamos lá. O nosso tema de hoje é a prosa romântica no Brasil, parte 1. Lembrando que até agora você pode ter dito, professor, mas nós não já vimos todo o romantismo, a primeira, a segunda e a terceira geração? Vimos, pessoal, mas vimos o poema, vimos na forma de poesia. Agora nós vamos ver as três gerações novamente, só que em prosa. Acredito na altura do campeonato que você já sabe diferenciar o que é o texto escrito em poema e o que é um texto escrito em prosa, né? Poema, vocês lembram, são versos que montam as estrofes, são rimas ou não, que tem rimas ou não, podem fazer aquela contagem de sílabas metrificadas, né? Aquilo que nós aprendemos no primeiro ano. Hoje nós vamos trabalhar com a prosa romântica, que são aqueles textos ligados ao romance em si, propriamente dito. É tanto que os principais textos escritos em prosa da primeira geração romântica foram os romances indianistas e o romance regional. Claro que além do indianista e o romance regional, tinha um romance urbano, o romance histórico, mas o romance indianista e o regional foram os que ganharam mais destaque durante a primeira fase do romantismo em prosa no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico do período romântico em prosa no mundo, o que é que estava acontecendo. Praticamente as mesmas coisas que vimos quando tratamos sobre poesia. Só que o romance, como vem dizendo aí no slide, foi a maior expressão do período romântico. Se você analisar bem, o período romântico poético, em comparação com o período romântico em prosa, não foi tão, vamos dizer assim, rico quanto o escrito em prosa. Por vários elementos que nós vamos ver aqui na aula de hoje. Lembrando que tudo isso, o período romântico, né, tanto poético como em prosa, acontece final do século XVIII para início do século XIX, que foi até quase a segunda metade do século XIX. Estava acontecendo também lá na Europa, né, revoluções burguesas e industrial. Nós não podemos citar aqui essas revoluções porque elas são tipicamente europeias. São revoluções que aconteceram lá. Claro que surtiu um efeito no Brasil, porque o Brasil era um país de colônia, colonizado, né? Recentemente, nesse mesmo período, nós vamos ver mais na frente, passa pelo processo de proclamação da independência, a vinda da família real para cá e tal, mas só que lá na Europa era a Revolução Burguesa e a Revolução Industrial que estava acontecendo. Lembrando que a Revolução Industrial, aparentemente, parece ser uma coisa boa para a sociedade, mas para vocês que estudaram história, acredito que entendem que naquele momento não foi assim o que era esperado pela sociedade da época, a sociedade mais carente, viu, da época, né? Muitas pessoas sem emprego, muitas pessoas ficaram trabalhando praticamente por um prato de comida em vez de ganhar, porque primeiro não tinha salário mínimo, não tinha segurança de trabalho, não tinha nada, né? Mas não vou entrar em detalhes não, porque aí é mais história. Financiamento das obras literárias. Pessoal, lá na Europa, antes da Revolução Burguesa e da Revolução Industrial, quem financiava os escritores, os poetas, os jograis, né, e os trovadores daquele período todo, eram os reis. Era a monarquia que financiava, porque achavam bonito. E até uma forma de fazer a propaganda do monarca, nas poesias, nos textos que ele escrevia. Quando ocorreu a Revolução Burguesa Industrial, que houve uma queda no feudalismo, na monarquia, e surgiu essa nova classe social chamada de burgueses, os burgueses, né? A monarquia já não bancava muito os artistas literários. E aí o que foi que os burgueses fizeram, as pessoas que tinham dinheiro no período? Disseram o seguinte: se deu certo
a propaganda que os artistas faziam na monarquia, que exaltavam o nome daqueles monarcas, isso também pode acontecer com nós que somos burgueses, somos uma classe que está surgindo endinheirada, cheia de dinheiro. Então vamos bancar esses artistas também, para eles promoverem nossa classe. E assim foi feito. Por isso que o período romântico ele é muito glamouroso, ele é muito cheio de enfeite, ele é muita coisa inventada e que no fundo, aquilo tudo que é contado não existia. Era uma forma apenas de propaganda enganosa, vamos dizer assim, para a sociedade. Por isso que depois, quando a gente sai do romantismo, vem o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, criticando o romantismo, justamente por causa dessa quantidade de molduras. Era uma vida emoldurada, bonita, mas que no fundo não era verdade. Os escritores do período também tentam levar para a população uma linguagem mais simples, para atender o público menos instruído. Porque vocês sabem, início de um país novo, né? Não era só no Brasil não, era praticamente no mundo todo. Poucas pessoas sabiam ler e escrever. Raramente aquelas pessoas próximas dos monarcas, a monarquia sabia ler e escrever, o clero, né? O pessoal que fazia parte da igreja também sabiam ler e escrever, e raríssimas pessoas fora essas classes sabiam ler e escrever. Por isso que o romance, escrito em prosa, ele teve que vir com uma linguagem mais simples e até explicando o que significava cada coisa que acontecia dentro da história, para tornar quanto mais didático possível, melhor o texto escrito em prosa, para que eles entendessem a história de forma bem simples, usando uma linguagem, vamos dizer assim, que hoje em dia seria a linguagem coloquial, uma linguagem do nosso dia a dia, que os textos eram escritos de uma linguagem erudita, né? Cheia de jargão pesado, muito formal, e aí eles puxaram para a linguagem do povão. Lembrando que a linguagem do povão daquela época, se comparar com a nossa hoje, é totalmente diferente, né? Se a gente fosse ler um texto escrito na linguagem popular daquele período, talvez vai dizer, mas que linguagem complicada é essa? Porque a língua ela vai se modificando, vai se mexendo, né? Vai se tornando cada vez mais simples, porque o objetivo é se comunicar, não é complicar o entendimento, mas houve épocas aí anteriores que a linguagem era utilizada para prejudicar o entendimento, para que as pessoas realmente não entendessem o que estava escrito, como foi o caso até da Bíblia, né, escrita em latim, escrita em outras línguas, que era para não tornar acessível às pessoas, que as pessoas ficassem sem entender, para que os padres, os bispos, o Papa controlassem toda a sociedade através de um livro que as pessoas não sabiam ler. Só eles que diziam que ali estava falando aquilo, que era a palavra de Deus, e eles tinham que seguir, né? Por isso que muitas atrocidades aconteceram. Mas aí também fator histórico, eu deixo para o professor de história, né? Então isso daí estava acontecendo no mundo, olha. Romance de maior expressão no período romântico, século XIX, Revolução Burguesa, financiamento das obras, não era mais pelos reis, eram pela burguesia, né? E tornou uma linguagem mais simples para um povo que sabia ler pouco ou quase nada sabia, né? Já no Brasil, o que estava acontecendo? A família real chegou em 1808, corrida de Portugal, né, por causa de Napoleão, que estava invadindo Napoleão, era aquele imperador francês que estava conquistando toda a Europa, eles tiveram que fugir para cá. Logo após, em 1822, foi a proclamação da independência, e isso é que estava acontecendo no período que estavam vivenciando o romantismo aqui no Brasil, viu? Escritores brasileiros tinham a concepção romântica de valorizar a cultura, as raízes e as tradições nacionais. Claro que foi uma forma que eles pegaram com o romantismo para falar deles. Como é que eles estão com o romantismo na mão, se na Europa eles se aproveitaram do romantismo para fazer propaganda da burguesia? Os escritores brasileiros usaram a mesma técnica, só que para valorizar a nossa cultura, as nossas raízes, as nossas tradições nacionais. Lembrando que esse costume do burguês financiar as obras, no Brasil ainda continuou para alguns, para aqueles que não tinham condições. Mas boa parte dos escritores brasileiros eram filhos de papai, né? Tipos de romances. Os indianistas e os regionalistas, como eu disse para vocês, eram os mais importantes. Mas aí tiveram os históricos e os urbanos, viu? Então, na realidade, foram 4 tipos de romances escritos em prosa.
o que falava do índio, o que contava a história da nação, aquele que contava histórias localizadas por região, por exemplo, na região Nordeste, na região do Sul, e aqueles que tratavam de histórias dentro das cidades. O escritor de maior expressão e que escreveu romances de todos esses tipos aí, indianistas, históricos, regionalistas e urbanos, foi José de Alencar. Só tem uma crítica, que eu não lembro quem foi que fez uma crítica, um crítico literário aí, sobre José de Alencar, porque ele disse que ele era um escritor regionalista não, minto, urbano, se eu não me engano, só que ele tratou de um contexto, não, regionalista, só que ele fez um romance do Rio Grande do Sul. Aí foge um pouco, porque se ele era nordestino, se ele fizesse a obra falando do Nordeste, aí era da região dele. A crítica é porque ele era nordestino e fez uma obra falando de outra região. Talvez uma região que ele não conhecesse tanto. E para você falar de determinada região, você tem que ter uma gama enorme de conhecimento sobre aquele espaço, né? Mas isso é o de menos. Ele é considerado o maior escritor do romance em prosa, dos romancistas, né, em prosa do período. José de Alencar representou as diversas fases, como eu já disse. Ele tinha nas suas obras indianistas o mito do bom selvagem. O que é o mito do bom selvagem? É aquele índio que ele é puro, ele é leal e que ele é corajoso. Acho que foi em aulas passadas que nós falamos sobre Juca Pirama, não foi? Da questão do pai dele, que o pai dele ficou triste pensando que Juca Pirama era um índio medroso, só que no final das contas ele não era medroso. Ele era um índio forte, é tanto que ele retorna para a tribo para ser devorado. Lembra daquela história que nós contamos em aulas passadas? Então ali é o mito do bom selvagem. O Guarani. José de Alencar. E a valorização das raízes nacionais, né? Além de ele fazer essa exaltação do índio, ele valoriza outros aspectos nacionais. A natureza, né? A língua brasileira, a língua falada aqui. E esse daí, o Guarani, Iracema e o Birajara, são 3 obras indianistas, ou indígenas, escritas por José de Alencar. Ele é um cearense, formado em Direito, foi ministro da Justiça, ele foi também deputado várias vezes, era de família nobre, de muito dinheiro, não era qualquer um não, ok? O que é um conflito? Quando você está lendo um texto em prosa como um romance, principalmente da região do romantismo. O que é o conflito? É aquilo que você quer que chegue para descobrir o que... é um problema, um obstáculo com que o protagonista tem de lidar e que gera ações na história. Então, o que foi que levou... Por exemplo, hoje de manhã eu estava contando a história para o pessoal do 7º ano, falando sobre um conto que fala sobre um menino que era pobre e 3 colegas que eram ricos, filhos de fazendeiros. Todos 3 tinham cavalo, ele não tinha. Então o cavalo dele era um cavalo imaginado. Quando os meninos saíam correndo com seus cavalos, ele corria também no dele imaginado atrás dos seus colegas. Era como se, parecia ser um ato de humilhação por ele estar a pé correndo atrás dos outros com cavalo, mas não era. Ele gostava, porque na cabeça dele realmente ele tinha um cavalo, enquanto que os colegas realmente eram um cavalo verdadeiro. Só que esses colegas se incomodavam com isso. Se incomodavam no sentido deles terem condições e o outro não ter. Só que no meio desses 3 tinha um que era um rapaz muito ruim, que gostava de humilhar as pessoas, né? E era rico também, tinha um cavalo. E aí chegou para um dos colegas e disse assim: rapaz, vamos pedir a fulano para não seguir mais a gente não. A gente é rico, tem cavalo e ele não tem. Aí o outro disse: rapaz, não vou não, é a imaginação dele, ele está gostando, deixa o menino ser feliz, né? Aí o outro disse: pois eu vou fazer um jeito com ele para ele deixar de ir atrás da gente. Então até aí, olha, a história vinha contando, ele alegre, correndo atrás, era o desenvolvimento da ação. Essa ideia colocada pelo colega de interromper o sonho do colega, do pobre, é o conflito. O conflito é um momento que você
fica esperando, você vai contando a história vem até calma, vem calma a história, mas apresenta algo que vai gerar um problema, entendeu? E aí no momento que ele chega e diz assim, vou fazer alguma coisa para interromper o sonho desse colega nosso, desse cavalo imaginado dele. Conflito. Aí gera o conflito. Então é um problema, um obstáculo com que a protagonista tem de lidar e que gera as ações da história. Aí quando ele disse assim, ele disse, vamos fazer uma aposta? Aí o sonhador disse, vamos. Quem for lá naquela árvore e voltar e chegar aqui primeiro, cada um no seu cavalo, dá como prêmio o cavalo do perdedor. Aí os outros colegas ficaram tristes. Não, pai, não faça isso com ele não, deixa ele com o cavalo sonhado dele. Não. Aí o menino, o sonhador diz, eu aposto, vamos. E aí o cara saiu com o cavalo e saiu correndo atrás. Só que, como é que ganha, né? Então, ó, aí já não é mais essa questão de você esperar para saber quem vai ganhar. Aí você devia estar pensando aí, professor, então quem foi que ganhou? Porque a gente fica pensando o seguinte, pessoal, será que o menino vai ganhar mesmo correndo, né? Será que ele ganha? E aí, no coração da gente, queria que ele ganhasse, mas resultado, o menino perde. Então aí é o clímax. Lembra, quem tem essa dificuldade de entender o que é conflito, o que é clímax? Clímax é o gerador do problema. Não, conflito é o gerador do problema. E clímax é o resultado que você estava esperando. Se foi bom ou ruim, mas é o clímax. Tá, entendeu? Então o conflito é um problema e tem uma coisa, viu? O conflito é quem faz com que quem está lendo fique atento, porque fica doido para saber como é que isso vai terminar. Entendeu? Doido para saber o que é que vai acontecer. Isso é o conflito. O conflito gera essa preocupação de você querer saber como é que vai terminar a história. A conclusão da história, o auge assim, pronto, ganhou ou não, aí é o clímax. E como ficou o menino depois que perdeu, aí é o desfecho, aí é o final da história. Beleza? Quando se lê também um texto em prosa, é importante que você observe o foco narrativo, que é dividido em 3 partes. O narrador onisciente, o narrador protagonista, o narrador testemunha. Lembre que sempre tem alguém que está contando uma história. O narrador onisciente, ele não está na história, ele apenas narra a história. Se ele está narrando a história da qual ele não está fazendo parte, ele tem que escrever o texto em prosa em terceira pessoa. Só que como ele não faz parte da história, ele conhece perfeitamente, é como se ele fosse o Deus da narrativa. Ele sabe o que os personagens pensam e ele sabe como os personagens agem. É como se ele estivesse dentro da cabeça das personagens. Isso é chamado de narrador onisciente. Já o narrador protagonista é o personagem principal. Protagonista é o principal, né? Que narra os fatos em primeira pessoa. Claro, é ele que está contando a história dele, sendo ele o principal personagem. Só que ele não conhece o estado mental e nem psicológico dos outros personagens. Porque se ele está de pé de igualdade com os personagens dentro do texto, não tem como ele saber o que o outro pensa. Porque ele não está narrando de fora da história, ele está narrando de dentro da história. Então o onisciente fica de fora e sabe de tudo que acontece. O protagonista está dentro, mas não conhece o que os outros personagens pensam. Já ainda tem o narrador testemunha. Esse narrador testemunha é como se fosse o protagonista, só que ele não é a personagem principal, ele é a personagem secundária. Narra também em primeira pessoa como protagonista, também não conhece o estado mental e psicológico, porque ele também é uma personagem. Os narradores personagens não conhecem o estado mental nem psicológico das outras personagens. E tudo aquilo que ele faz as suas interpretações sobre a história do que está acontecendo é com base em hipóteses, daquilo que ele ouviu. Não foi o narrador, não foi a personagem principal que desenvolveu. Ele observou
as outras ações das outras personagens e está contando a história segundo a ideia dele. Então, foco narrativo, narrador onisciente, narrador protagonista, narrador testemunha. É importante também que vocês não fiquem somente na minha explicação, viu? Vocês vão lá no livro, façam a leitura também desse conteúdo. Ah, professor, qual é a página? Eu não vou dizer não, tem lá o sumário do livro, só ir lá olhar e estudar, tá ok? Esse negócio de estar perguntando qual é a página, isso aí é para meninos de séries iniciais. Nós estamos no ensino médio. Outro escritor importante, além do José de Alencar, que nós vimos aqui, temos também o Visconde de Taunay. Visconde, ó, já está dizendo tudo, Visconde de Taunay, né? Escreveu a sua principal obra chamada de Inocência, que é considerada uma obra-prima da literatura regionalista do período romântico. Quando eu falo regionalista, cuidado, viu? No século XX também teve uma categoria chamada de autores regionais, só que são do período moderno. Eu estou falando do período romântico. O bom desse Visconde de Taunay, escrevendo prosa lá no período romântico, a primeira geração, né, em prosa, é que a natureza dele, que ele apresenta, a natureza brasileira, não é mais aquela natureza da primeira geração poética, que eles exaltavam a natureza com todos os seus detalhes, com todas as suas características, mas não. É vista de forma mais sóbria, mais tranquila, com pouco excesso, mas mesmo assim ele fala da natureza, fala da mulher, fala da nacionalidade, do patriotismo, mas de uma forma mais branda, mais tranquila. Ok, meu povo? Então esse é o conteúdo, depois vão lá nas páginas, dêem uma leitura, tem muito conteúdo numas caixinhas verdes, são os boxes, para vocês também fazerem a leitura. E depois eu posto uma atividade lá no Google Sala de Aula, viu? Essa atividade que eu vou postar, não precisa você responder as dos livros e postar lá não, com foto. Eu vou deixar lá pronta, você só vai lá responder e enviar para mim. Beleza? Então, até a próxima.